A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Que esta manhã de quarta-feira seja mais uma quarta-feira cheia da presença de Deus sobre a tua vida. Amém? Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, suas poderosas mãos repouse sobre a sua vida, a sua família e sobre a sua casa, concedendo livramentos da parte dele para você, no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma porção diária da palavra do Senhor. E para você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Me ajude, irmãos, a divulgar a boa e poderosa palavra do Senhor, também compartilhando essa mensagem. Seja você também um missionário que vai fazer o ID do Senhor junto comigo. Não se esqueça de ativar as notificações e também de deixar o seu like, amém? Se essa mensagem for relevante para você, compartilha, meus irmãos, compartilhe essa boa e poderosa palavra. Eu tenho certeza que ela vai trazer grandes mudanças na vida de muitas pessoas. Eu tenho visto alguns comentários e eu tenho certeza, porque não é nada sobre mim, não é nada sobre Deise, é sobre ser a presença de Deus que inspira a palavra e que toca os corações. Então não é nada sobre mim, é sobre o Senhor. Então, mediante a toda a simplicidade, o que importa é o poder que essa mensagem tem de transformar vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer que eu estou muito feliz por poder compartilhar com os irmãos de mais uma mensagem nesta manhã. Amém? Uma mensagem que não é muito falada, se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo de número 7, 8 e 9. São versículos não muito falados, mas traz uma grande importância para nós. Nós vamos aprender um pouquinho mais nesta manhã, amém? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 7, no versículo 7 diz assim: Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, os cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e também escondeu. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Como eu disse, esse texto ele não é um texto muito bem falado, pronunciado nos nossos dias. Dificilmente você vai ouvir alguma coisa acerca desse texto, que a princípio parece até confuso. Mas esse texto de 2 Reis, ele está mostrando que a partir do capítulo 6, ali no verso 24 em diante, antes de chegar no capítulo 7, o texto diz que Samaria havia sido cercada pelo rei Ben-Hadad, que é o rei da Síria. E esse rei, juntamente do seu exército, ele vem, cerca toda Samaria, e devido a esse cerco, ninguém entrava e também ninguém saía. E devido a isso, aquela cidade começou a padecer necessidades, começou a ter uma fome avassaladora, porque um cerco havia tomado conta daquele local. Claro que de uma certa forma, Samaria estava colhendo algumas coisas que eles haviam plantado. Deus já havia dado algumas ordens, Deus já havia dito algumas coisas e simplesmente o povo não quis obedecer a Deus. Então tem coisas que você vai ver na Bíblia, isso eu falei até ontem num reprise da escola bíblica dominical, que boa parte das coisas, não generalizando, mas boa parte das coisas que o povo de Deus sofria era por culpa deles mesmos, por não obedecer, por não dar ouvido, não dar crédito para aquilo que Deus havia falado. Então você vai ver que Deus levantava alguns reinos que eram ímpios, reinos que não conheciam o Senhor, a fim de aplicar algum certo juízo em cima do povo dele.
Então o que ele fez? Deus permitiu com que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, viesse e cercasse a Samaria. E devido ao cerco, todos eles padeciam uma fome terrível. No entanto, que de uma forma assim muito cruel e muito triste, não vou entrar nisso, mas é importante frisar que entre dos versos 24 até o 33 ali do 2 Reis capítulo 6, você vai ver que a fome era tanta que uma mãe, as duas mães decidiram até mesmo comer, né? Ali um ato de canibalismo, decidiram até comer os seus próprios filhos. Aí parece que as duas entram em acordo, as duas matam um filho de uma, e quando foi o dia de matar o filho da outra, essa outra vai e esconde a criança e não mata. Então diz o texto que o rei ali naquele momento, o rei de Israel, por observar a tamanha a fome, a necessidade que o povo sofreu, o que ele fez? Ele vai e rasga as suas vestes. Para você ver o tamanho, olha o contexto. Havia uma fome avassaladora por causa de desobediência. O texto vai dizer mais para frente, no capítulo de número 7, que agora Eliseu, ele é usado por Deus para poder predizer uma certa abundância que haveria. E algumas pessoas, elas mostram o texto que até duvidaram. Como? Nós estamos passando uma fome terrível e agora Deus falou que vai trazer comida? Como assim? De um dia para o outro? Sim, porque Deus é poderoso para fazer isso. Havia um profeta de Deus naquele lugar. Havia alguém que se humilhava, reconhecia os pecados e anunciava os pecados dos povos, que era o profeta Eliseu. E Deus então levanta o profeta Eliseu para predizer uma abundância de alimentos que haveria. Só que a gente vai ver que em meio a tudo isso, Samaria ainda está cercada e 4 homens se levantam, 4 leprosos. Leprosos esses que, quando se levantam e eles começam a caminhar, o exército, sírios, começam a ouvir alguns ruídos, alguns barulhos, então eles fogem, que é o que nós lemos no verso de número 7, do capítulo 7. Eles levantam-se pelo crepúsculo, ouvem uns ruídos e eles fogem. E por causa da fuga dele, esses 4 leprosos, que até então não sabiam o que Deus havia dito para Eliseu, eles se levantam e falam, não, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Todo mundo sabe que os leprosos, eles tinham que viver afastados, né? Eles viviam ali um ostracismo social, eles não poderiam se reunir com ninguém. Então esses leprosos se levantam e pensam assim, vou parafrasear, se a gente ficar aqui, vai morrer. Se nós irmos para lá, que eles então nos peguem como um cativo, indo ou ficando, nós precisamos fazer alguma coisa. Você vê ali a necessidade que eles tinham de ainda tentar sobreviver em meio a uma fome terrível. Então eles sabiam que no local que eles estavam, eles iriam sofrer, eles iriam acabar morrendo de qualquer jeito. O que eles falam, já que eu estou numa situação como essa, o que poderá vir? Vamos tentar. Eles se levantam e vão. Quando esses 4 leprosos entram no arraial dos sírios, que agora ouviram um grande barulho, que o próprio Deus permite que aquele exército ouvisse, para eles fugirem pela sua própria vida, o acampamento, o arraial dos sírios ficou vazio. E por causa disso, esses 4 leprosos que se levantaram de Samaria e entraram nesse arraial dos sírios, eles entram em cada tenda e começam a pegar ali prata, ouro, comida, vestes, e aí eles começam a esconder, depois vão para outra tenda e vai para outra, porque enfim o arraial ficou vazio. Só que chega uma hora que o que me chama a atenção é que no versículo de número 9, ele diz, e disseram uns para os outros, nós não os fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, o mal nos sobrevirá, e aqui eu quero parar. Esse versículo vai dizer, o que está deixando claro, é que quando esses 4 leprosos se levantam e começam a viver ali aparentemente um momento de prazer, uma coisa boa, para eles era boas novas, era um motivo de alegria. E eles olham uns para os outros, pegam, comem, bebem, aí eles começam a esconder, aí eles olham para si e falam assim, mas peraí, o que nós estamos fazendo está errado. Não, esse dia é dia de boas novas, é dia de alegria, nós vamos ficar calados, não. O texto diz que eles falam que se eles ficarem calados, algum mal vai sobrevir sobre eles. E eles simplesmente se levantam e vão até o rei. E agora tudo aquilo que Eliseu havia predito de abundância, todos dali de Samaria puderam usufruir de todos os despojos que ficou do exército assírio que fugiu e havia ficado.
Repare que o que me chama a atenção, os leprosos ali no texto olham para a sua situação terrível e eles poderiam usar de egoísmo e falar, quer saber de uma coisa? A gente sempre ficou excluído, nós estamos aqui passando fome. Ninguém deu atenção para nós. Vamos fazer o seguinte, poderia ficar com tudo que estava ali. Quem ia saber? Ninguém. Mas Deus já havia dado uma ordem. Deus já havia dito que haveria uma abundância de viveres. Uma abundância ali está falando de comida, está falando de coisas que serviriam para que eles pudessem sobreviver em meio àquela fome que eles haviam enfrentado. Ora, eu disse que mãe comia os próprios filhos. Eles olham para si e falam, não, a gente não vai ser egoísta, não. Nós nos alimentamos, nós comemos. Poderiam estar de boa, mas eles não foi isso que eles fizeram. Eles disseram, este é dia de boas novas. E se nós ficarmos calados, algum mal vai nos sobreviver. Sabe o que isso quer dizer? Trazendo para os dias de hoje, num texto totalmente espiritual. Que ainda que você já tenha se alimentado, se você ficar calado, você está fazendo muito mal. É por isso da importância de você compartilhar esse vídeo, da importância de você continuar pregando a sua palavra. Porque é dia de boas novas. Jesus veio, quer salvar a humanidade. É dia de boas novas. Vou te fazer uma pergunta. E você vai ficar calado? Se você ficar calado, não é uma ameaça não, irmãos. É Bíblia. Se você ficar calado, você não faz bem. E repare, os 4 são leprosos. A Bíblia não me diz que eles foram curados. A Bíblia não me diz que dali para frente eles, não sei como eles viveram, sei que eles sofreram muito, mas mesmo sofrendo eles anunciaram a boas novas, mesmo não sendo curado eles anunciavam a boas novas, mesmo não sendo a vez deles, eles anunciaram a boas novas. Isso fica para nós como um grande aprendizado. Quantas vezes você tem que abraçar precisando de um abraço? Quantas vezes você tem que profetizar cura precisando ser curado? Quantas vezes você prega a mensagem de Cristo para outros e você sabe das necessidades de quem está na sua casa e também precisa ouvir uma mensagem que às vezes não lhe dá crédito, porque como diz a palavra, o vaso de casa não tem honra. Você vai ficar calado por causa disso? Vai ficar calado só porque você ainda não foi curado, porque ainda você não chegou, não alcançou o que você gostaria. As promessas, aliás, ainda não foram preenchidas, ainda não foram atendidas. Você vai ficar calado? Não, meus irmãos, é dia de boas novas. Se você ficar calado, você não faz bem. Mesmo não sendo curados, mesmo talvez não próximo de famílias, separados de tudo e de todos. Quando eles entenderam que o que eles estavam vivendo naquele momento era uma boa notícia, eles fizeram questão de compartilhar, não foram egoístas. Eles não pegaram só para si, eles simplesmente também compartilhou com outras pessoas. Se ficarmos calados, nós não fazemos bem. Olha que maravilhoso, que lição profunda, principalmente acerca de uma cura que você tem que falar para outros mesmo que você ainda não tenha vivido isso. Falar sobre uma libertação que talvez muitos da sua casa ainda não viveram. Vai ficar calado? Nós não podemos ficar calados com uma tão grande notícia. E qual é a boas novas? Qual é a boas novas? É apregoar a palavra de Cristo. Então, mesmo feridos você precisa ministrar cura. Mesmo precisando de consolo, você precisa consolar. Nosso Deus é poderoso para nos dar todo o amparato que nós precisamos. Às vezes nós falamos sobre consolo, porque às vezes a gente pensa, em receber isso de outros, mas a verdade é que quando você se propõe, se dispõe a fazer as coisas em prol do reino, o próprio Deus é quem cuida de você. Então você nunca está sozinho, nunca está desamparado, porque o Senhor está conosco. Mas eu falo acerca de coisas assim, sabe? Do nosso cotidiano. Às vezes você precisa que Deus fale com você e de repente Deus usa você para falar com outros. E é assim, vai entender. O trabalhar de Deus é totalmente diferente. Essa mensagem, ela deve ser anunciada. Tem um povo que está faminto dentro de Samaria. Olha que forte. Os leprosos estão fora de Samaria.
Mas ele sabe que dentro de Samaria, que é de onde eles vieram, tem povos que estão famintos de Deus. Povos que estão famintos e precisam comer. Eles já estão com a barriga cheia. Eu falei isso numa ministração uma vez, eu preguei num culto no lar e eu falei sobre essa mensagem. E eu falei uma coisa que a princípio soou meio assim, mas depois os irmãos entenderam, eu creio que os irmãos vão entender. Eu posso não estar agora, nesse momento, com a minha barriga super lotada, mas todos os dias eu tenho meu alimento. E todos os dias eu saio saciada, mas tem muita gente que está com a barriga vazia. Eu poderia não me preocupar com isso, eu já conheço a palavra, quem quer que vai. E não é assim que funcionam as coisas. Nós não acreditamos num evangelho vingativo, como a grande maioria, infelizmente, adere isso para a vida delas. Tá colhendo porque plantou, deixa pra lá, porque faz isso, aquilo, outro, sabe? Irmãos, não é sobre isso, nós não defendemos isso aqui. Eu não defendo isso. Eu defendo que nós precisamos continuar. Ainda que a tua barriga esteja cheia, como estava cheia dos 4 leprosos. Ele sabia que tinha pessoas que estavam famintas. Vai dar comida para eles também. Deus usou pessoas que eram improváveis para poder levar, olha só. Vê? Eu vou falar de novo. Se isso aqui não falar contigo, meu irmão, olha como essa palavra é profunda. Deus usou pessoas improváveis, pessoas que estavam afastadas do convívio social, pessoas que eram tidas como discriminadas por causa da doença que elas carregavam, que eram lepra. Pessoas improváveis, mas foi elas que Deus usou para cumprir aquilo que Deus já havia dito pelo profeta Eliseu. Deus usou os improváveis para apregoar a boa nova. E é isso que Deus faz conosco. Deus usa os improváveis. Deus usa pessoas que mesmo que tenham as suas necessidades, mas que se levantaram. Não ficaram estacionados na sua atual situação. Se eu ficar, eu vou morrer. Preciso me levantar, preciso fazer alguma coisa. Foi o que esses leprosos fizeram. E olha, eles foram usados como instrumento poderoso e importante para o cumprimento daquilo que Deus havia dito. Quer ser você também alguém assim? Ainda que seja improvável para a sociedade, ainda que seja improvável no meio da sua família, ainda que seja improvável de acordo com a sua atual situação, não se limite à sua atual situação e simplesmente tome uma atitude, se levante em nome de Jesus e vai apregoar boas novas. Mesmo não sendo curado ainda, mesmo tendo necessidades ainda, não importa, apregoe a boas novas. Deus quer usar você para fazer isso. Pelo amor de Deus, entenda a importância disso aqui. Eu tenho muitas pessoas da minha família que precisam retornar para os caminhos do Senhor. E talvez você também tenha alguém. Se toda a tua casa já serve ao Senhor, então dê glória a Deus, aleluia. Levanta as 2 mãos para os céus e glorifique ao Senhor. Mas se você ainda tem pessoas que você almeja, que conheçam esse Cristo, divulgue essa boa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, continue fazendo o ID do Senhor. O ID é para todo mundo. Deus deu uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco. Ensina eles a guardar. Ensina. E eu estarei convosco. O Senhor fez uma promessa, Ele está conosco. Se você ficar calado, você não faz bem. Deus quer usar você para continuar pregoando a boa palavra. E acredite, todas as tuas necessidades, como diz o versículo que o meu Pai mais ama, em Mateus 6, se não me engano, verso de número 36. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ele até falou para mim, filha, as demais situações, Deus trata como coisas. É importante para nós, mas para ele é tudo coisa. Desde que primeiro você busque o seu reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar. Já parou para prestar atenção? Por que ele diz coisas? Porque nada mais é importante a não ser o reino e a sua justiça. E quando você faz a tua parte, quando você busca o Senhor, quando você se levanta, não se limita, não se estaciona na sua atual situação e faz o que Deus manda, você pode ter certeza. Todas as outras coisas o Senhor cuida para você. Irmã, mas eu não fui curada ainda. Irmã, como que eu vou? Vá falar sim. Irmã, mas eu não fui. Não tem problema, vá. Vá porque esse Deus te capacita. E detalhe, primeiro o leproso enche a barriga para depois ele sair. Você precisa primeiro de uma sustentação, para que você precise de uma firmeza, para que você então possa se levantar e falar alguma coisa. Mesmo que você não tenha recebido aquilo que você queria,
Mas o princípio, a base, a sustentação, que é a tua palavra, Ele permitiu você desfrutar dela primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar a mim e a você nessa manhã, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e continua deixando o seu like, assim você me ajuda a prosseguir com este trabalho. Eu falei para o Senhor Deus, eu vou fazer a minha parte. Os inscritos, quem vai mandar é o Senhor. E eu estou nessa fé, eu estou nessa confiança. Estou começando agora, não tem nem um mês. E eu já estou muito feliz pelo grande resultado, que é o importante. É o que essa palavra tem poder de fazer na vida dos irmãos. E se você que também pensa da mesma forma que eu sobre acerca da palavra de Deus, a importância que ela tem nas nossas vidas, eu gostaria que mais pessoas ouvissem sobre ela. Para que naquele grande dia, muitas e muitas pessoas passem de ser muitas para ser chamadas e assim entrar no reino do céu juntamente conosco. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que o seu dia continue sendo abençoado para a glória de Deus. Tchau.